chamo Valvernagues, é um nome assim meio esquisito, mas é um nome que com a convivência se aprende a falar. Valvernagues, eu sou casado com a irmã Maria do Socorro, carinhosamente chamada de Corrinha, que está aqui me acompanhando. Tenho 2 filhos, Francisco Alves, que mora em Fortaleza, e Maria Luzia, que está em Natal. Então, eu fico feliz, né, em vir aqui, ser convidado pela direção da igreja, né, e ver o quão a igreja cresceu em termos de infraestrutura, em termos de acolhimento, né, isso assim enche os olhos do céu, enche os olhos do ser humano, né, imagine os olhos do céu, né. Então, fico feliz em vir e participar, quero parabenizar todos os professores da Escola Sabatina pela desenvoltura e fico feliz, né, em ver as 4 gerações envolvidas aqui na Casa de Deus, né. Eu vejo a geração das crianças sendo trabalhada, vejo a geração dos jovens sendo trabalhado, vejo a geração dos adultos e vejo ali a geração ali mais avançada, com 32 anos de igreja, que todos aqui, 39 anos de igreja, 85 anos de vida. Então, as 4 gerações sendo trabalhadas. Fico feliz, né? Quero parabenizar e agradecer a igreja pelo trabalho, né? Alguém aqui que não é adventista? Alguém que não é adventista? Alguém aqui ex-católico? Ex-católico? Alguém aqui ex-assembleano ou de outra denominação? Irmãos, eu perguntei se ex-católico, porque eu fui um ex-católico, né? Eu cuidava de romaria, eu vivia dentro da igreja de Roma, né? E fui chamado e apresentado aqui um povo, né? Nós estávamos conversando isso na Escola Sabatina, um povo diferente, né? Eu faço assim como a senhora, né? É um povo que se veste diferente, é um povo que se alimenta diferente, é um povo totalmente diferente. E assim, eu fui apresentado esse povo. Eu fui apresentado esse povo. E sou feliz, e fico feliz em estar no meio dos irmãos, no meio desse povo. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em João, Evangelho de São João. Evangelho de São João. Evangelho de São João, o capítulo é o capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8. Amém? Oremos. Eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, graças e glórias te damos mais uma vez. Pela tua palavra está sendo aberta, que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, nos usa, nos esvazia e nos usa como instrumento nas tuas mãos, para que tudo que for falado aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Abra nossa mente para que o céu venha trazer através do teu Santo Espírito, parando nesse lugar, a tua mensagem e a tua palavra nessa manhã do teu dia maravilhoso, que é o dia de sábado. Te pedimos a tua bênção para os familiares das pessoas aqui representadas, também as pessoas que não estão aqui no culto com a gente, aqui que faz parte da igreja, todos os membros da tua igreja aqui em Jaguaribara, no Ceará, em Morada Nova e em todo o mundo, é o nosso desejo e nosso pedido, em nome por amor de Jesus. Amém. Irmãos, é um versículo bastante aqui iluminado, né? Eu queria ler João 8, versículo 31 e 32. 31. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o 32, um versículo bem conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quando isso chegou para mim, conhecer a verdade, aí eu fiquei me questionando, que verdade é essa? Eu não já estou dentro do sistema da Bíblia? Que verdade é essa? Que verdade é essa? E a verdade de João 8,32, Jesus está dizendo aqui aos judeus, e nós comentamos isso na Escola Sabatina, que estava sendo feita uma mudança do judaísmo agora para o cristianismo. Aí se você voltar lá em Abraão, você vê o chamado, né? Abraão, saia do meio da sua parentela. Abraão, um homem idólatra, o seu pai idólatra, saia do meio da sua parentela, se converta aqui a um novo sistema,
saia de Ur dos Caldeus e vá para Canaã, uma terra que mana leite e mel, que está prometida para o meu povo. Então Abraão agora recebe o chamado. Aí fica a questão de Abraão, né? A questão de Abraão. Porque tinha sido apresentado as estrelas do céu e tinha sido dito que a sua parentela ia ser igual às estrelas do céu. Então, questionamento de Abraão. E esse é o seu questionamento e também é o meu questionamento. Como é que eu vou transformar uma nação se a minha mulher é estéril e se eu sou um idólatra? O que é que o Senhor quer comigo? Você já se perguntou o que é que Deus quer com você? O que é que Deus quer comigo? O que é que Deus quer comigo? E Abraão é tirado ali, e Abraão é apresentado ali, e Abraão não entende nada, como você não entendeu, como também eu não entendia. Como é que eu vou sair do meio de um povo aqui, para ir para o meio de outro povo, e todo mundo não é filho de Deus? Aí vem a questão, Deus dizendo, todos são filhos, mas eu tenho o meu povo. Todos são filhos, mas eu tenho o meu povo. Então está no meio da prostituição, está no meio da idolatria, está no meio da política, está no meio dos comandos aí pelo crime, está no meio do cara que mata, que isso. O povo de Deus está espalhado. Aí você olha para Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ele diz, sai dela, povo meu, vem para cá. Agora vim para cá, eu chego aqui, aí eu continuo encontrando gente, aí eu continuo encontrando pecadores, né? Não é assim? Você chega aqui, aí você olha para mim aqui, um homem pregador, um homem que fala bem da palavra de Deus. Agora, quando você vai conviver comigo na minha casa, com licença da palavra, você começa a conhecer a minha cueca, aí você olha para mim e diz assim, rapaz, esse não é o homem que eu vi pregando na igreja, não. Porque o pecado está dentro de mim também. O pecado está dentro de mim. Eu estou infectado com a pior doença da terra. E você também está com ela, chamada de pecado. Irmãos, a mesma situação de Abraão acontece agora. Abraão recebe o chamado e Abraão não entende nada como eu e você não entendemos. Abraão diz o que agora? Abraão diz assim, ó. Abraão olha e começa a caminhada para cá e para em Ur dos Caldeus. Aí Abraão fica por lá. Aí a família de Abraão não quer mais sair de morada nova. Aí Abraão sai caminhando. Aí Abraão chega no Egito. Aí Abraão apresenta sua mulher para o rei. Né? Ou seja, Abraão não consegue entender nada. Assim como eu e você não conseguimos entender nada. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, isso é muito profundo. Conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Jesus, irmãos. Irmãos, quando você conhece Jesus, agora conhecer não é conhecer, olhar e caminhar. Conhecer é conviver. É amanhecer o dia ali, meditando na palavra de Deus. É passar o dia ali, se preparando para a palavra de Deus. Irmãos, por que eu digo isso? Porque todo ser humano, ele tem um véu. Ele tem um véu. Que véu é esse? É um véu que não deixa você conhecer João 8,32. A verdade. Você não conhece João 8,32. É o véu. O véu está aqui. Você não consegue enxergar João 8,32. Aí quando o Espírito tira o véu, aí Abraão começa a ver Isaac, não Ismael. Abraão começa a ver Isaac, o filho da promessa, não Ismael. Então, quando você tira o véu aqui, o véu, João 8,32 apresenta. Então, é isso que está acontecendo lá fora. Todas as pessoas, elas têm um véu. E esse véu, ele só cai através de uma penitência, de um pedido, de um clamor ao céu, para que o Espírito Santo venha tirar esse véu e as pessoas venham começar a entender e a ver. Irmãos, eu viajo muito de madrugada. Muito de madrugada. Sai 3 horas da manhã de Jaguaribara para amanhecer o dia em Fortaleza. Muito. Então, eu viajo para Jaguaribara, aí eu me deparo com uma rota de aviões ali. E o Espírito Santo um dia
me chamou a atenção de madrugada, todo mundo dormindo dentro do carro, e me chamou a atenção e disse assim, você parou para pensar que naquela aeronave ali tem de 200 a 300 pessoas dentro dela? Me faça uma oração. O Espírito Santo me desafiou, me faça uma oração. Ore pelas pessoas que estão dentro daquela aeronave, tanto os tripulantes como os passageiros. E me peça, faça um pedido ao céu, para que o véu delas caiam e elas venham conhecer João 8,32. Sabe por quê, irmãos? Para conhecer João 8,32? Para que elas tenham o poder de escolher no grande conflito de que lado elas querem estar. Morada Nova está lotada de gente. E aqui eu quero aqui direcionar a quem está escutando pelo canal. Morada Nova está lotada de gente. Mas se o véu não cair, para ela conhecer João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade aqui é Cristo, conhecer a Jesus, conviver com Jesus, e eu amo agora o que eu vou dizer, pela condição de que Jesus nos trata, ele nos dá o livre-arbítrio de querer decidir de que lado eu quero estar no grande conflito. Irmãos, quando o véu cai, aí eu vou decidir, aí o amor de Deus agora se amplia, eu vou decidir de que lado eu quero estar no grande conflito. Agora eu olho para o grande conflito e vou ver dois grupos. Você vai lá em João capítulo 5, e você vai ver dois grupos. Um grupo que vai ser levantado e levado para o céu, para passar 1000 anos no céu e depois retornar à terra para herdar a terra. E agora você vai ver um grupo que vai ser levantado da sepultura e vai ser destruído. O inimigo, ele não deixa as pessoas perceber isso. Vida eterna e um grupo para ser levantado para morar com Jesus, ou um grupo que vai ser levantado e vai ser destruído. É isso que o véu atrapalha. As pessoas sinceras, que elas entendem João 8,32 e através de conhecer a verdade, que é Jesus, e Jesus começa a mostrar o plano de salvação que tem para mim e para você. E assim eu oro por cada aeronave que eu encontro, porque eu estou no meio de uma rota. Eu toda a vida fui logo por aviação. Eu estou no meio de uma rota, apesar de ser motorista de prefeitura, mas eu sou louco pela aviação. Aqui tem uma rota que passa ali do lado, que vai para Salvador, outra mais lá que vai para Recife, uma bem ali que passa em cima, ali entre Quixadá e essa cidadezinha aqui, pertinho aqui, que é Ibicuitinga, que vai para São Paulo, e vai ali para o Rio de Janeiro, e vai para Brasília. Então, eu oro por essas pessoas para que venha cair o véu e elas tenham o direito de conhecer. Eu oro por Morada Nova quando eu passo aqui, para que o véu das pessoas caiam e elas venham ter o direito de escolher de que lado elas querem estar. Porque o inimigo, ele trabalha para que as pessoas não venham descobrir a verdade de João 8,32. Irmãos, conhecer João 8,32 é conhecer o próprio Cristo. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos capítulo 37. Salmos 37. Salmos 37. Então, nós temos a verdade de João 8,32, e agora eu quero levar essa verdade de João 8,32 para o Salmo 37. O Salmo 37 foi escrito por Davi nos seus últimos dias de vida. Seus últimos dias de vida. Salmo 37. E eu quero pegar aqui a partir do versículo 1. Salmo 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 2. Pois eles dentro em breve defilirão como a relva e murcharão como a erva verde. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem
que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Agora aqui, eu quero pegar João 8,32, e eu quero pegar Salmos 37, e eu quero pegar Salmos 37 do capítulo 1, do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 7. E quero destacar aqui três palavras do Salmo 37 e quero destacar uma palavra de João capítulo 8. Então, eu vou pegar João capítulo 8, versículo 32. Quem é a verdade? Então, Jesus é a verdade. Eu quero pegar aqui no versículo 3 do Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, eu quero pegar aqui a palavra confia. Quero pegar essa palavra. Eu quero pegar Jesus em João 8,32 e quero pegar aqui a palavra do versículo 3, confia. E eu quero ir aqui para o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o fará. Eu quero pegar a palavra entrega. Entrega, do versículo 5. E no versículo 7, eu quero pegar a palavra descansa. Por quê? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, eu quero pegar essas três palavras e quero pegar de Salmos capítulo 37, quero pegar uma palavra lá de João 8,32. Então, conhecer, confiar, entregar e descansar. Abra sua mente e coloque essas quatro palavras. Conhecer, confiar, entregar e descansar. Vamos começar por conhecer. João 8,32. Conhecer a verdade. Se você for perceber, Jesus está dizendo assim, ó, conhecer a verdade. Então, eu pego a Bíblia e vou lá em Lucas capítulo 24, eu percebo que Jesus está de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22. Então, eu pegando a Bíblia, eu tenho a verdade, um pedagógico para mim por completo. Eu tenho Jesus em toda a Bíblia. Eu tenho Jesus em toda a Bíblia. Então, a leitura da Bíblia é importante para você e para mim. A primeira posição do cristão é começar a ler a Bíblia. Aí você vai se deparar com pessoas que o véu ainda está aqui, que não caiu o véu ainda, ela vai dizer assim, ó, mas eu leio e não entendo. Você já se parou com pessoas assim? Eu leio, e não entendo nada. E não entendo nada. Por quê? Porque o véu está sobre a pessoa, e ela não consegue ver. Você quer ver um exemplo? Se você for lá no profeta de Elias, chamado Eliseu, aí o contexto de Eliseu é que Eliseu estava cercado e o seu ajudante estava do lado dele, e Eliseu ali bem tranquilo, e o ajudante agoniado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Eliseu, calma, e você não vai morrer. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, mas por que nós não vamos morrer? Que confiança é essa que você tem? Porque Eliseu o quê? Conhece. Aí Eliseu agora, ele faz uma oração e pede a Deus para tirar o véu. Aí uma vez tirado o véu, aí aquele jovem olha e vê as carruagens de fogo, os anjos tudo com a espada pronto ali para a guerra. E agora ele se assombra com aquela cena e pede para não ver mais. Porque o véu caiu. Agora ele conhece a proteção que ele tem diante dele. Então, você conhece a Jesus e você olha para a Bíblia e você começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sobre o mesmo assunto. Isaías 28, 13. Aí eu vou lá para a morte, aí eu entendo que a morte é um sono. Aí eu vou lá para o lençol de Pedro, aí eu entendo que ele não está falando para mim da questão
de alimento, ele está falando da questão de pessoas. O véu, irmão, o véu. Aí eu olho ali para Davi, aí eu vejo um homicida, aí eu vejo, além de eu ver um homicida, aí eu vejo um adúltero. Mas quando eu começo a estudar o Salmo 23, quando eu começo a estudar o Salmo 37, eu vejo ali que um homem que, mesmo sendo pecador, ele se converte e se dobra ao Senhor. Irmãos, todos nós temos problema e às vezes o seu problema é diferente do meu. Eu conheço pessoas, irmãos, que não conseguem abrir uma geladeira. Você tem dificuldade de abrir uma geladeira? Pois eu conheço pessoas que têm dificuldade em abrir a geladeira. Agora você vai perguntar, por quê? Porque quando ela abre a geladeira, ela quer comer tudo que tem dentro. Pecado da gula. Então, a gente olha para o outro e critica o outro. Mas por isso que Jesus diz assim, ó, tire primeiro a trava, porque o seu problema geralmente é maior do que o outro. O seu problema geralmente é maior do que o outro. Ou seja, todos nós estamos infectados. Mas Jesus vem buscar um povo. Ele não vem buscar templo. Ele vem buscar um povo. Aí você olha assim, mas como é que ele quer pessoas cheias de problema? Irmãos, é maravilhoso o plano da salvação. Você olha Jesus assim entrando com um monte de gente. E você olha, quando você faz uma oração, você diz assim, ó, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo avançar desse meu pecado, eu não consigo sair dessa trincheira, mas eu quero ir para o céu. Aí Jesus, o céu, o universo, todo mundo olha para nós e diz assim, só pecadores, só pessoas cheias de problema. Aí você olha assim, aí você vê aquela multidão no céu, dos 144 mil, um número simbólico que vai ter muito mais gente. Aí você olha aqui, como é que pode essa turma toda pecadora aqui, o que está fazendo aqui no lugar maravilhoso, santo, que é o céu? Irmãos, o ser humano que vão estar no céu, todos são ex-pecadores. Você sabe qual é a diferença deles? É porque se arrependem. Se arrependem. O pecador que vai estar no céu, ele se arrepende e pede ajuda na graça. Por isso que você foi guiado pelo Espírito Santo de Deus aqui para ouvir assim de graça. Você foi convidado pelo céu para ouvir a história da graça. Então, conhecer Jesus, amanhecer o dia lendo a Bíblia, amanhecer o dia estudando o coração da igreja, que é a escola sabatina. Aí o véu vai descendo. Eu conheço pessoas que não tinham condições de pregar, porque a timidez, por conta de trauma de criança. Você percebe assim, ó. Meu nome dela? Como é o nome dela aqui, irmã? Ana Júlia. Só um exemplo, Ana Júlia, para você. Se levanta, um exemplo, viu? Não precisa se levantar, não. Se levanta daí, senão a barata vai lhe pegar. Aí a Ana Júlia cresce com trauma de barata. Qual é o medo que uma barata faz? Me diga aí. Você já viu alguma barata matando alguém? Você já viu a barata esfolando alguém? Mas é um trauma criado em Ana Júlia quando criança. Então, pessoas, elas assim, eu já vi pessoas com trauma de sapo, de cururu. E assim, o que um cururu faz? O medo que o cururu faz? O que ele pode trazer ali de malefício para uma pessoa? Traumas, irmãos, traumas. Traumas de criança. Eu tenho um trauma de criança, e quando eu vi meu pai uma vez partir para minha mãe, aí ele pegou o pote, que nesse tempo lá em casa era um pote, e jogou nos pés dela, e os cacos caíram nos meus pés. Aí eu olho para o pote, eu me lembro da cena. Aí onde entra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, liberta de trauma, liberta de dificuldade, liberta de problema. Muitas vezes eu digo que um câncer na vida de uma pessoa é uma bênção. Uma vez eu fui chamado de louco porque eu disse isso. Porque a pessoa não vai conhecer a verdade se não passar pelo câncer. A verdade, irmão. Quando você conhece a verdade, você deixa de... É um estágio, irmãos. Muitas pessoas acham que conhecer Jesus... Aí você vem aqui, ó. Você pega a vida de João, filho do trovão. Aí você pega João aqui com 17 anos de idade. Aí você chega bem aqui em João em Apocalipse. João com mais de 90 anos de idade. Boanerges era o nome de João,
filho do trovão. Agora você pega João aqui, discípulo do amor. Aí você acha que você chegou na igreja, está com 10, 15 anos, se você mudou de uma vez, não, é um processo, e nós temos que respeitar esse processo. Nós temos que respeitar. É gradativo, é lento, é um processo tão sério que você não consegue ver, porque você se aproxima de Cristo, você se aproxima dele, aí você vê que quanto mais se aproxima dele, mais pecado, mais problema você tem, aí você se afasta um pouco aqui, aí você se aproxima mais, mas as pessoas que estão lhe observando, elas veem mudança na sua vida, porque não tem ninguém que não conheça Cristo, João 8:32, para não começar um processo de mudança. A questão é porque nós queremos mudar logo de imediato. E não é assim. É lento e progressivo. Então, conhecer Jesus. Agora, quando eu conheço, eu passo o quê? A confiar. A confiar. Irmãos, uma coisa é eu chamar ela para pular numa piscina, a qual eu estou só com o pescoço de fora. Outra coisa é a mãe e o pai chamar ela para pular na piscina. Ela faz o quê? Ela se joga. Por quê? Por quê? Porque ela confia. Ela confia. Quando você confia, a história é outra. Mas não existe o confiar sem conhecer. Sem conhecer. Nós temos que conhecer a verdade. João 8:32. Para que nós possamos o quê? Confiar. E assim, a confiança em Deus é aquela história de que assim, ó, eu confio, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu estou passando por um problema seríssimo de saúde. Mas eu não vou passar de 90 anos de idade, que a Bíblia diz que depois de 70 infarto o quê? Jesus ressuscitou Lázaro, depois Lázaro o quê? Morreu. Jesus ressuscitou o filho da viúva, depois ele o quê? Morreu. Eu tenho que confiar e tenho que conhecer para que eu venha me preparar, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Aqui eu não sei o problema seu, de vocês, eu sei o problema da minha esposa, que eu convivo com ela, e o meu e dos meus filhos. Mas eu não sei o problema que você está passando nesse momento. Eu não sei a luta que você está tendo nesse momento. Mas quando você conhece, você confia. E se você confia o quê? Você entrega seus problemas para Ele. E aqui eu vou tocar num ponto que tem que ser tocado. Se eu não conheço, se eu não confio, como é que eu entrego meus dízimos e minhas ofertas? Se eu não conheço, se eu não confio, como é que eu vou tirar 10% do que é meu? Porque eu vou deixar de tomar o meu. Eu vou deixar de comprar uma roupa melhor para doar para uma causa. Mas você e eu somos muito importantes. E esse trabalho, Deus precisa de nós. Você imagine aí, o Criador do universo. O cabelo só sai na sua cabeça se ele autorizar. E na minha cabeça ele vai ter pouco problema porque eu tenho pouco cabelo. Então, você olha para aqui, você olha para mim e para você, aonde uma folha só cai com a ordem dele. O Criador de tudo precisar de mim e de você para tocar sua obra. E você já parou para pensar nisso? Ah, Babenag, mas eu vou doar, e para onde, irmão, o dinheiro, depois que você doar, é com quem vai administrar. E eu creio que a igreja ela tem um trabalho muito bem feito. O meu papel é de levar e entregar. Porque eu conheço, eu sei o objetivo da obra, eu sei para que é que tem que ser usado aquele dinheiro. Então, eu conheço e eu confio que ele vai mover pessoas que trabalham errada para que seja trabalhado direcionado, certo? É a mesma coisa de eu chegar no sinal e parar, e uma pessoa debilitada ali, e você percebe que ela está na abstinência da droga,
e você percebe que ela está querendo dinheiro para comprar mais droga, e aquela pessoa bate no seu vidro e pede, você já parou para pensar que uma hora ela vai ter que parar para comer? Aí vem a oração, Senhor, eu vou ajudar, mas toca no coração dela, para que ela venha pegar esse dinheiro e não use droga, não vá beber, ela vai se alimentar. Tem uma hora que ela vai precisar de se alimentar. E você pode ser um instrumento usado nas mãos de Deus para alimentar aquela pessoa. Mas quantas vezes a gente faz essa oração? Sabe o que a gente diz? É para usar droga, é para beber, eu não vou dar não. Então, os dízimos e as ofertas, eu entrego, porque eu conheço e confio. Eu não estou entregando para homem administrar. Quando eu entrego meu dízimo e a minha oferta, eu estou entregando para a obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus sabe como administrar. E eu tenho certeza que pessoas que usou esse dinheiro para outros fins, eles vão prestar conta com Deus. Agora o julgamento não vai mais parte comigo. O julgamento faz parte entre a pessoa e Deus. E Deus, ele é tão bondoso que se a pessoa se arrepender, Deus continua trabalhando com ele. E continua trabalhando com você. Então eu entrego. Quando eu entrego, é porque eu confio. Quando eu confio, é porque eu conheço. No versículo 7, pede para descansar. Irmãos, se eu conheço o autor e criador do universo, eu confio. Se eu confio, eu entrego. E se eu entrego, eu descanso, irmãos. Para que tu está preocupado aqui no culto hoje com pagar a conta amanhã? Se eu sou filho do Criador do universo. Um dia, eu estava lá em casa com um problema seríssimo. Eu tinha uma filha que precisava de R$5.000 para fazer um exame. E os R$5.000 que eu precisava, eu tinha que ter, porque o serviço público no Hospital de Messejana, na qual ela ia fazer a cirurgia, só fazia cirurgia com esse exame, e esse exame só podia ser feito num serviço particular, porque a máquina que fazia esse exame no Hospital do Coração estava quebrada. E a pandemia empurrando todo o sistema. E eu olhei para ela e disse, eu vou fazer um empréstimo no meu pequeno salário de funcionário público. E ela comentou com minha filha. Aí a minha filha disse, pai, não faça um empréstimo não. Não faça um empréstimo não. Aí agora, você imagine um pai acuado, precisando de R$5.000, aonde a mãe e a filha, o único recurso que eu tinha para fazer era um empréstimo. Agora a mãe e a filha chegam para mim e dizem, não faça um empréstimo. Aí eu me lembrei daquele versículo de entre no teu quarto. Coloque os teus joelhos no chão e fale com o Criador de todo o universo. E não esqueça de fechar a porta. Eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e comecei a falar com Deus. E contei toda a situação a Ele. Não é porque Ele não sabia da minha situação. Eu abri meu coração para Ele. E quando foi de noite, chegou uma pessoa lá em casa, disse, olha, eu vim aqui deixar R$1.000 fazer o exame da sua filha. Uma vez deixar 1.000, outra vez deixar 2.000, outra vez deixar mais 1.000. Quando deu os 5.000, aí eu recebi uma ligação. Isso sem eu dizer nada a ninguém. Quando foi 6 horas da noite, o telefone tocou. Era o prefeito da cidade, Joacir Júnior, carinhosamente chamado de Juju. Vem aqui, quero falar com você. Ele disse, vamos botar para fora do emprego. Aí eu cheguei lá, ele disse assim, ele meteu a mão no bolso, achou um pacote de dinheiro e disse assim, ó, está aqui para a cirurgia da tua filha. Aí eu olhei para ele, olhei para o dinheiro, olhei para o céu. Aí eu disse para o Senhor, Senhor, o Senhor é tremendo. Ele disse, descansa, não se preocupa.
Não se preocupe. As amigas dela, de faculdade, fazia farmácia lá na Unifor, fizeram uma vaquinha, juntaram ali mais de R$ 1.500. Ou seja, você sabe aquela história de que Abraão, de que Moisés disse assim, ó, para, porque já deu. E assim eu fiz, Senhor, pode parar. Está sobrando. Pode parar. Por quê? Porque eu conheci João 8,32. Eu confiei em Jesus. Eu me entreguei com os dízimos e as ofertas. E agora eu recebo a ordem para descansar. Dinheiro em mão, levei para Fortaleza, fiz o exame. O exame, irmão, era uma agulha mais ou menos aqui, desse tamanho. Ela entrava aqui na espinha dorsal e ela ia lá no pulmão. E no pulmão ela pegava ali o material que precisava ser feita a biópsia. E agora vem outro detalhe. A mãe, isso é natural. A filha, que vai passar por um processo desse, a mãe tinha que dizer o quê? Que ia para ela caminhar com ela no hospital, né? E a mãe chega para mim e diz assim, ó, eu não tenho suporte emocional para acompanhar ela no processo todinho. Aí lá vai eu de novo pedir a Deus para me dar sabedoria, me dar força, porque era eu que tinha que enfrentar. Aí você imagina agora um pai cuidando de uma filha, ter que banhar, ter que organizar, ter que fazer isso tudo depois do pós-cirúrgico. E agora minha filha está com 30% a menos do pulmão. O pulmão dela foi tirado 30%. E eu não parei de orar e pedir a Deus e clamar para que ela continue na sua caminhada. A menina é muito esforçada. Aí ela entra na sala de cirurgia, no Hospital do Coração lá, e eu estou aqui no pé da porta, deixei ela no local de entrada da sala de cirurgia, e a porta fecha, aí eu disse assim, ó, agora eu não posso mais fazer nada. Aí entra a palavra, confia. E volta a entregar tudo de novo ao Senhor Jesus. Quando eu entrego ao Senhor Jesus, eu estava precisando me alimentar, saí lá fora. Quando eu cruzo ali, em frente ao Hospital do Coração, passa ali o Hospital do Coração ali, para o outro lado, para uma lanchonete que tinha do lado, aí um galho seco cai na minha cabeça. Pá, na minha cabeça. Aí o Espírito Santo disse, para, eu parei. Carro passando aqui, e eu parado. Aí o Espírito Santo disse para mim, bem claro, olha para o galho. Eu olhei para o galho, sim, estou olhando para o galho. Ele disse assim, por que é que tu ainda está preocupado? A tua filha está curada. Ela acabou de ser feita a cirurgia. Pode ficar despreocupado. Confia, irmão. Confia. Ah, muitas vezes eu confiei e não deu certo. Eu tenho que conhecer. Porque quando eu conheço, eu o quê? Não questiono nada. Apenas eu entrego. Quando eu conheço, eu apenas entrego. Então, se eu entrego, e aqui eu estou falando para 2 comportores. Você imagine 2 comportores vender livro num mundo totalmente informatizado. Irmão, isso é coisa de... Você diz assim, ó, você vai trabalhar com um livro num mundo totalmente informatizado, aí automaticamente vem na mente de todo mundo, rapaz, são os insânios. Como é que pode? Para vender livro num dia hoje que eu abro aqui o meu iPad, meu iPhone, está aqui todos os livros que eu precisar. Confia, irmão. Deus vai prover. Confia. Confia. Então, quando eu conheci João 8,32, e eu disse assim, o que o Senhor quer comigo? Falando com Jesus, o que o Senhor quer comigo? Quando eu conheci a essência, sabe aquela história de você ser chamado? Aquela que você se arrupeia todo, aquela que as lágrimas começam a descer? Assim estava eu. Abra sua Bíblia em Isaías 1,18. Isaías 1,18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1,18. Aí eu fiz a pergunta a Deus, o
que é que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? 1,18 diz assim, ó, vinde, pois, e arrazoemos. Em algumas traduções diz assim, ó, venha e vamos conversar. Venha e vamos conversar. E ele me diz assim, ó, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ele disse, eu quero dizer que toda a ruindade que eu fiz para trás, o Senhor vai me perdoar. Ele diz, vou jogar nas águas do mar e nunca mais vou nem olhar para ela. No canto mais profundo, lá no Poço das Marianas, lá no outro lado do mundo, no canto mais profundo do mar, não vou me olhar mais para ela. Aí eu fui ousado, irmãos. Qual foi que eu disse para Deus? E se eu não quiser esse negócio? Se eu não quiser aceitar esse chamado? Se eu quiser ficar lá em Roma mesmo, tocando a minha romariazinha que eu comecei em 2000 ali, meado de 2009. Se eu não quiser sair desse negócio? Ele disse, lê o 20. Isso é uma Bíblia zona. Lê o 20. Mas se recusares e fores rebelde, serei devorado à espada. Porque a boca do Senhor eu disse. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu disse, pronto, eu não saio desse quarto, ele me mata, ele vai fulminar, ele vai me matar ao sair do quarto. Mas só que Deus não estava falando isso para mim, não. Deus estava dizendo assim, ó, o véu, Valvenar, ó, o véu. Quando chegar lá em João 5, 28 e 29, aonde vai ter dois grupos, depois você dá uma olhadazinha em João 8, 5, 28 e 29, aonde vai ter dois grupos, tu vai ficar no segundo grupo. Ele estava dizendo isso para mim. Só que eu vim compreender isso depois de 11 anos de adventista. 11 anos de adventista. Eu achei que ele ia me fulminar. Aí eu disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí o que é que o Senhor faz? Aí eu comecei um diálogo com Deus. Comecei a conversar com Deus. O que é que o Senhor faz? O que é que eu faça? Irmãos, alguém aqui já pregou na igreja de Roma, lotada, todo trajado de São Francisco da Chaga. João 8:32, pois o Espírito me fez fazer isso. Eu, todo trajado de São Francisco, no púlpito central da igreja de Roma de Jaguaribara, lotado. Eu cheguei ao ponto, irmão, de construir uma igreja para Roma. Entreguei para o CNPJ na época, mais de 40 mil reais. E agora ele me apresenta e eu prego. Aí outro dia o inimigo de Deus disse assim, tu trouxe bem pouquinha gente para Cristo. O que tu está fazendo aí ainda? Aí o Espírito Santo chega, sabe aquela história de dois anjos, um do lado e outro do outro, um cutucando e outro cutucando? Aí o Espírito Santo disse, não escuta ele não. Eu queria fazer uma transformação na sua vida. Irmãos, a sua vida é importante para Deus. A sua vida é importante para Deus. O Calvário todinho, se tivesse acontecer tudo de novo, por causa da sua vida, ele saía das mansões celestiais para morrer por você de novo. Você já parou para pensar o preço do pecado seu na cruz do Calvário? Ele ia fazer tudo de novo. Irmãos, e houve uma reviravolta na cidade. Não tinha igreja adventista, ninguém conhecia a igreja adventista, mas agora eu conhecia João 8:32. Agora eu conhecia João 8:32, aí se encaixava nos propósitos de Salmos capítulo 37. E ele dizia assim, ó, siga. A transformação é gradativa. E eu cheguei ao ponto de entregar tudo da Romaria para as pessoas, conduzir a Romaria, que até hoje conduzida lá em Jaguaribara. E eu entrei noutra equipe, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e entregamos mais de 14 mil livros em Canindé. 14 mil livros eu levei. Eu consegui juntar 14 mil livros e entregar lá em Canindé. 14 mil livros. Aí o Espírito disse, agora você vai construir uma igreja. Você vai construir uma igreja. Eu disse, como? Eu nem tenho terreno, nem tenho dinheiro. Como é que eu vou construir?
O Espírito Santo já disse para você: eu quero lhe usar? Eu quero lhe usar? Como você quer me usar? Se eu sou um simples motorista. Como você quer me usar? Tu não vai para Fortaleza todo dia e volta? Toda semana e volta? O Vale está precisando de um irmão que não tem condições de ir lá trazer uma lição. O Vale está precisando de trazer material para os desbravadores. O Vale está precisando de trazer caixa de livro. E se o Vale for pagar, vai ser em torno de R$50. Eu quero te usar. Diz-me aqui, Senhor. E eu, como um simples motorista, eu faço esse trabalho. Não estou dizendo aqui para me gloriar. Eu estou dizendo aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Porque Deus, Ele vai lhe usar da maneira que Ele quer, que Ele deseja e que Ele pretende lhe usar. Irmãos, como é que eu vou construir uma igreja? A pergunta veio. Aí eu me lembrei que eu tinha sido secretário de infraestrutura. Eu tinha sido secretário de infraestrutura em Jaguaribara. E que tinha um terreno no centro da cidade que só eu sabia que estava lá. Eu disse: Senhor, vai ser no centro da cidade a tua igreja. O terreno eu tenho. No centro da cidade a tua igreja. E eu passei por um processo, prefeitura, câmara, organizei tudo. Só que Deus, irmã, obrigado pelo amém, não queria que a igreja fosse construída lá. Hoje quem está sendo construído lá é um centro espírita no local do terreno onde eu planejei a igreja. Então eu sei o quê? Se eu conheço, eu confio. Se o senhor não quer ir, mas o senhor tem um local da tua igreja. Porque assim, se você pegar Daniel, e você vê Daniel, o Espírito dizendo assim para Daniel, através do anjo: Sela, não é para o seu tempo, Daniel. Aí você vai lá para João. Aí você chega lá em João, aí Deus diz assim: ó, o tempo é agora, o tempo é do fim. Ou seja, Daniel, ele não tinha vivido a história ainda. E João agora viveu a história. E agora o tempo chegou, o tempo do fim. Então eu não tinha o terreno, eu não sabia o que fazer. Mas o Deus que eu e que você serve, Ele sabe o que fazer perfeitamente na sua vida. Basta você confiar. Confiar. Irmãos, e eu recebi uma ligação, e a ligação era de uma irmã adventista, disse: eu tenho um terreno em Jaguaribara, e eu quero doar para a igreja. Aí foi lá, doou o terreno para a igreja. Aí eu disse: pronto, Senhor, o terreno agora a gente já tem. Eu tinha feito um voto de fé aqui na época com Luiz Gonçalves, com o pastor Lucas e com o pastor Moisés Moacir. Os três, eles fizeram o voto, disse: arrume gente, isso, sem nenhum adventista em Jaguaribara, arrume gente que nós entramos com a igreja. Aí eu me lembrei disso, o Espírito Santo me tocou nisso, né? Arrumar gente. Nós estávamos dando estudo bíblico, já tinha um número bastante de gente de Jaguaribara. Aí eu disse: Senhor, o que é que você quer agora para atrás desses homens? Aí eu descobri que esses homens estavam na União Sul-Americana. Aí eu disse: como é que eu vou? Aí disse: em Brasília. Aí eu disse: como é que eu vou para lá? O Espírito: vou lhe levar. Aí eu disse: meu irmão, que era caminhoneiro, disse: ó, no dia que você for para Brasília, arruma uma carona para mim. Ele disse: na hora que aparecer uma pedra, sai muita pedra para Brasília, eu lhe chamo. No mesmo dia o telefone tocou, era ele, dizendo: ó, a carga que eu ia para São Paulo, não vou mais. Saiu, foi cancelada, agora saiu uma carga Brasília. Você quer ir comigo para Brasília? No mesmo dia, irmão. Eu disse: eu quero ir com você para Brasília. E nós fomos para Brasília. E eu cheguei lá no escritório daqueles homens, me sentei. Aí foi a atendente dele, disse assim: você marcou com o pastor Lucas, que era o pastor Lucas, era o braço direito do pastor Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves, na época, comandava a questão evangelística da União Sul-Americana. Eu disse: eu não marquei não, mas o Senhor Jesus marcou para mim. Ele não está sabendo não que eu venho? Aí ela disse assim: não tem nada marcado aqui não, pois ligue para ele, porque está marcado com ele. E foi o Senhor Jesus que marcou com ele. Aí ela ligou para ele estava no dentista. Ele disse: quem? Valvenargues está aqui, um rapaz lá do Ceará. Ele disse: segura ela aí que eu estou chegando aí.
Aí eu cheguei, irmãos, em Brasília, e comecei a juntar o dinheiro da igreja. E a igreja está prontinha em Jaguaribara para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí vem aquele verso que diz assim, ó: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Irmãos, deixe Jesus lhe usar. Um estudo bíblico. Deixe Jesus lhe usar aqui na igreja. Não esconda seus talentos. Porque não é nem que você escondendo os talentos, você vai fazer alguma coisa. É porque ele não merece ser escondido os talentos. Não esconda seu talento. Deixe Jesus lhe usar. E eu quero finalizar e ler um texto com vocês aqui, para finalizar. Que está aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele, amém? Posso ler? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Aí algum aqui ousado, como eu fui ousado, pode dizer assim: mas já faz 2025 anos e ele ainda não voltou. Não pode vir na sua mente essa pequena cutucada aí do inimigo de Deus, porque nós estamos infectados pelo pecado? Eu estava falando isso na escola sabatina. Irmãos, eu tenho que estar preparado, eu não tenho que estar preocupado. Porque ele diz assim, ó: nem eu sei, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Então eu não tenho que estar preocupado. Se o próprio Jesus que vem buscar não sabe o dia nem a hora, então para que eu tenho que estar preocupado? Eu tenho que estar preparado. Porque eu posso tombar ao pó da terra. Eu posso dormir no pó da terra. E uma vez descendo ao pó da terra, ou eu desço salvo, ou eu desço perdido. Esse é o grande questionamento. No grande conflito. Você lembra do véu? Ore por pessoas que têm um véu, para que as pessoas venham a abrir sua mente. E o estudo bíblico que você tanto deseja para essa pessoa, que o véu está atrapalhando, com certeza Deus vai abençoar e tirar. Vamos ficar todos de pé e vamos louvar no inário o hino 336.